Esse é um vídeo rápido que eu achei interessante fazer porque eu postei aquelas duas entrevistas, né, trechos de entrevistas do Feliciano ali no Pânico. E lógico, na primeira tinha um conteúdo bem pequeno, mas foi interessante tu ver na mídia mainstream alguém falando sobre a islamização da Europa. E daí no segundo vídeo, lógico, teve o escravocetismo lá do Emílio e dos carinhas, até o vinheteiro falou merda. E daí o Feliciano estava explicando aí como é que funciona a parte reprodutiva da mulher e as garantias do Estado. E eu achei interessante fazer um vídeo a respeito disso, que é esse é o trecho que eu achei mais importante daquele segundo vídeo do Feliciano que eu postei. Porque é o seguinte, ele passou ali o exemplo da França e isso é um exemplo micro. A gente tem que pensar no macro. No mundo inteiro as mulheres estão fazendo a mesma coisa que as mulheres francesas fizeram. O termo que ele usou foi que a mulher ela deixou a família. Os babacas ali com QI de merda ou escravocetas do Pânico, eles não perceberam o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que elas abandonaram a instituição da família. Não quer dizer que elas tinham um marido, tinham um filho e abandonaram eles, não. Elas ficaram solteiras, não se casaram, não tiveram filhos, então elas abandonaram a instituição da família. E vão acabar encalhando, esse que é o detalhe, porque realmente é ficar dos 40 até os 90 sem atenção masculina, porque quem é que fica perseguindo uma mulher de 40 ou mais idade do que isso? Ninguém. Então, assim, é uma vida de solidão. Só que são jovens e ainda não perceberam isso. Mas, enfim, na discussão eles estavam falando sobre por que o casamento é entre homem e mulher? Para proteger o Estado. Porque a ideia da instituição do casamento é que vai gerar filhos. Por isso que não faz sentido colocar assim casamento gay ou casamento de lésbicas, porque não vai gerar filho. Eles podem no máximo adotar. A ciência não chegou a desenvolver um útero artificial para eles poderem ter filhos. Então por isso que a instituição do casamento, ali legalmente pela Constituição, é só entre homem e mulher. E essa garantia de dar garantia para o Estado e proteger o Estado é aquele papel feminino de reprodução. Então, a mulher, para empoderar o Estado, assim, proteger o Estado, ela tem que dar a garantia para o Estado de que ela vai se casar e ela vai ter filhos, pelo menos 2 filhos, para manter a população. E a gente já vê que isso não acontece no Brasil desde 2010. Desde 2010 a taxa de natalidade geral aqui do Brasil caiu para menos de 2 filhos por mulher. Então as mulheres elas não estão mais dando essa garantia para o Estado. Então o Estado ele tem todo o direito de começar a cortar a licença maternidade, cortar a aposentadoria mais cedo, cortar tudo quanto é tipo de benefício feminino, porque as mulheres não estão dando garantia para o Estado. Os homens continuam dando a garantia deles. Qual é a garantia deles? É ser os protetores da sociedade e os provedores da sociedade, porque os homens são os maiores pagadores de impostos e os menores beneficiários de políticas públicas. Os maiores beneficiários de políticas públicas são mulheres, crianças e idosos. O homem está no final da fila, só que o homem está na primeira posição da fila na contribuição e impostos, porque é ele que recebe menos. Então o homem, mesmo não se casando, mesmo continuando solteiro, ele ainda está dando a garantia dele para o Estado. A menos que ele seja minimalista e queira pagar o mínimo de imposto possível, mas aí é uma escolha dele. As mulheres abandonaram a família, então o homem também pode abandonar a família. Mas essa é a questão, porque se as mulheres não estão dando a garantia para o Estado, não estão se reproduzindo, o Estado não tem como dar as garantias para ela depois. Entendeu? O Estado não vai poder garantir, licença maternidade. Não, peraí, vocês não estão tendo filho, vocês não tiveram filho suficiente, não tem gente o suficiente trabalhando e pagando INSS e tudo mais para isso. O mesmo vale para a aposentadoria mais cedo. E como eu sempre disse, assim, é uma minoria das mulheres que estão percebendo o que está acontecendo, estão vendo que assim o governo não é um companheiro tão bom quanto um marido, porque o governo ele cuida de ti enquanto ele é conveniente. Ele é pau no cu, se ele quiser te abandonar e ligar o foda-se, ele vai fazer isso mesmo. Tu acha que a hora que, digamos assim, o governo, sei lá, ele decidir aumentar a idade de aposentadoria da mulherada, tirar a licença maternidade, ou até fazer uns cortes em Bolsa Família, tirar aquela tetinha do Minha Casa Minha Vida, que coloca o imóvel no nome da mulher, tu acha que o governo vai fazer isso e vai dar alguma compensação para a mulher depois? Não vai. O governo ele pode abandonar a mulher sem nenhuma penalidade. O que o governo dá com facilidade, ele pode tirar com facilidade.
E essas mulheres elas devem ter percebido que provavelmente se elas encontram um cara que é responsável, que é capaz para se tornar namorado e marido, o cara vai prover para ela muito mais do que o governo é capaz de prover durante um período bem mais longo e não vai prover só a parte financeira, vai prover a parte física, a parte pessoal também. E essas mulheres estão percebendo isso. É uma minoria, a minoria da minoria não é relevante porque elas não vão fazer peso suficiente para mudar as leis. Então elas estão percebendo que por causa do feminismo, por causa desse abandono das mulheres que abandonaram a família e se casaram com o governo, elas estão vendo que para elas conseguirem arranjar um companheiro é cada vez mais difícil, até mesmo um companheiro que elas considerem à altura, porque tem cota e ação afirmativa para mulher em universidade e empresa. E daí elas estão vendo meio que sem saída. E aí começam a fazer esses vídeos, que nem colocaram na minha seção de comentários. Uma guria que fez assim, o feminismo prejudicou as mulheres. Quer dizer, quando chegou no limite do limite, que não tem mais como o Estado ficar dando coisa, porque ele estava dando de mão beijada, porque as mulheres não estavam dando a garantia para eles, e os homens estão começando a se afastar, aí elas percebem, opa, o feminismo prejudicou a gente. Elas estão começando a perceber que, opa, a minha mãe, a minha avó, elas tiveram uma vida bem mais confortável do que eu. Provavelmente com essa geração atual de mulheres carreiristas, elas vão ter a mesma expectativa de vida que os homens. Porque o estresse de ser o provedor principal, ou o único provedor, caía só sobre as costas do homem. Agora a mulher ela vai ter que ficar se trabalhando e se sustentando indefinidamente. Sinto muito. E como eu já disse, não tem aquela ponte. Não existe aquela ponte com a mulher de 2018, nesse sistema que relacionamento, namoro, casamento não vale nada. Traição está sendo normalizada, divórcio pode acontecer por qualquer coisa, a guarda dos filhos, os filhos praticamente legalmente só pertencem às mulheres. Não vai existir uma ponte de volta para o tradicionalismo, para o conservadorismo, para o homem provedor e para a mulher dona de casa. O único caminho é igualar tudo, é cortar tudo quanto é benefício, tudo quanto é privilégio, tudo quanto é direito extra, essas garantias que o Estado dava para as mulheres, cortar tudo e colocar mesmos direitos e mesmas responsabilidades para homens e mulheres. E daí o que vai ter que ocorrer vai ser uma renegociação do contrato social entre homens e mulheres. Porque, como eu já disse nos vídeos bem antigos daqui do meu canal, a mulher antigamente, ela tinha a garantia de que ela ia ter uma casa, que alguém ia cuidar dela e sustentar ela. E ela tinha a opção de trabalhar e estudar. Chegou um momento que a mulher ela teve a opção de se tornar uma dona de casa e ter alguém que cuide dela, junto com a opção de trabalhar e estudar. A situação atual da mulher, a mulher feminista, empoderada, independente entre aspas, é a seguinte: ela tem a obrigação de trabalhar e estudar e ela não tem mais a opção de ser uma dona de casa, porque as leis feministas no mercado de trabalho e na economia chegaram num limite tão absurdo que até mesmo que ela encontre um cara que esteja disposto a sustentar ela e a cuidar dela, o cara não vai ter condições. Ele não vai conseguir prover o suficiente, porque a gente tem esse negócio aí desde a década de 60, 70, que diz que homem e mulher têm que receber o mesmo salário. Quando tu tem algumas atividades que a força muscular do homem faz uma diferença bem absurda. Então tu tem até ali, tu tem homens subsidiando mulheres dentro de empresas. Na economia, não através só de impostos, através até mesmo do mercado de trabalho, através da CLT. Eu não lembro qual era o filósofo que... Não lembro se era Platão, que ele falou que quando tu torna a mulher igual ao homem, através, óbvio, de tratamento preferencial, ação afirmativa, leis, tu tá tornando o homem inferior à mulher. Porque tu tá tentando igualar algo que não é igual. Tem até um dos caras, dos fundadores dos Estados Unidos, que ele fala uma frase também parecida com essa, que tu não pode... A maior desigualdade que tu pode cometer é tentar igualar gente que não é igual. Mas enfim, eu achei interessante fazer esse vídeo porque até recomendaram o tal esse canal de uma outra mulher que estava falando sobre como o feminismo prejudicou as mulheres. Eu não vi o vídeo, eu fui para a seção de comentários e ver o que o pessoal está falando. E elas na seção de comentários elas estão se tocando. Que os homens eles não vão estar mais dispostos a ficar cuidando do cara e tornando elas dona de casa. Que agora o negócio é meio sem volta. Tipo, elas vão ter que ralar peito, vão ter que se virar. E agora eu achei engraçado assim interessante comentar
A respeito, por exemplo, da minha experiência pessoal, que provavelmente é a experiência pessoal de outras pessoas que estão aqui no canal. Tu pega assim, ó, uns 10, 15 anos de interação do homem jovem com essa sociedade atual, com geração Y, terceira, quarta onda feminista, mulher empoderada, independente entre aspas. Por exemplo, não é de uma hora para outra esse negócio do homem decidir assim, não quero sustentar, não quero uma dona de casa, se ela quiser ficar comigo, ela vai ter que se sustentar também. Não é uma coisa de uma hora para outra e não é uma coisa só de MGTOW. Eu já vi caras Red Pill, caras Pill Ace falando isso. Os únicos caras que são mais ingênuos, mais babacões, são os incel. Incel é tudo virgão, então foda-se. Eles têm aquela visão idealizada das mulheres e eles querem pegar uma mulher para transformar numa princesinha, colocar em casa e ele ficar sustentando. Eles têm uma visão totalmente idealizada de mulher, mas é o que se pode esperar de virgem, né? Não tem o que fazer. Mas, por exemplo, na minha experiência pessoal, não foi uma coisa de uma hora para outra. Foi uma coisa assim de 10, 15 anos. Eu comecei naquele estágio de, olha, talvez eu me case se eu encontro uma mulher que vale a pena. Talvez eu tenha filho se eu encontro uma mulher que vale a pena. Aí vai passando o tempo, tendo relacionamentos, eu cheguei à conclusão de, olha, não quero casar, não quero ter filhos. Mas talvez eu more junto se a mulher vale a pena. Passou mais relacionamentos, passaram mais alguns anos, eu cheguei na situação que eu tô lá. Talvez eu namore se a mulher vale a pena. Mas morar junto, casar e ter filhos está totalmente fora de cogitação. E eu não sei se mais pra frente é capaz de acontecer também o seguinte, olha, até namoro tá fora de cogitação. Então, enquanto vai passando essa lambança de não fazerem nenhuma reforma, não acabarem com direitos extras das mulheres, os homens eles vão se adaptando de uma forma orgânica, de uma forma natural no mercado sexual. Porque é que nem eu digo, o relacionamento hoje em dia ele não significa nada. A mulher não é tua, é só a tua vez, não importa se ela é tua namorada, é tua esposa. A gente está numa situação que namoro se termina de uma hora para outra, casamento se termina de uma hora para outra. Traição, tem um monte de feminista aí tentando normalizar a traição, tentando transformar em algo aceitável. Relacionamento aberto, até mesmo depois que a pessoa está casada. Aqueles artigos escrotos da CNN dizendo que ser um cuck, deixar a tua esposa transar com outros homens, é a escolha do intelectual. É o absurdo do absurdo, é completamente estúpido. Mas então, se eu cheguei nesse estágio assim de gradativamente e dando cada vez menos garantias para as mulheres por causa do comportamento deles, porque elas também não estavam me dando garantias, então é isso que eu achei engraçado de fazer a comparação. Da mesma forma que o Estado, a partir do momento que as mulheres se casaram com o Estado dava algumas garantias para as mulheres e as mulheres davam algumas garantias para o Estado. Conforme as mulheres foram dando menos garantias para o Estado também está começando agora a dar menos garantias para as mulheres. Isso num relacionamento artificial, relacionamento com o Estado. Mas se tu for pegar num relacionamento orgânico, no mercado sexual, entre homens e mulheres, até mesmo a minha experiência pessoal é a mesma coisa. Eu comecei com uma ideia de que as mulheres iam me dar bastante garantia e eu estava disposto a dar bastante garantia para elas. Conforme eu fui vendo gradativamente que elas iam me dando cada vez menos garantias, eu também fui me adaptando e dando cada vez menos garantias para elas. É como se o mercado sexual, o contrato social entre os homens e as mulheres tivesse que ser renegociado a ponto de chegar quase num sistema de total livre mercado, de total laissez-faire. Vai saber se casamento mais pra frente não vai se tornar um contrato fora da mão do governo, fora das varas da família. Quem dera, né? Imagina. Mas enfim, eu só achei muito interessante essa terminologia que o Feliciano usou. Da mulher dar garantia para o Estado e o Estado dar garantia para o homem. E eu achei interessante o paralelo que isso tem até nas relações orgânicas entre homens e mulheres. É como se, desde ali da metade do século XX, quando, lógico, teve aborto, legalização de divórcio, formação de vara de família e tudo mais, é como se o contrato social entre os homens e as mulheres tivesse sido totalmente quebrado. O contrato de não, eu vou cuidar de ti, te sustentar, te proteger, e em troca tu vai ficar comigo, tu não vai me abandonar, não vai me trair, vai cuidar dos meus filhos. Esse contrato ele foi totalmente quebrado. E a gente ficou, pode colocar aí, umas 50, 70 anos tentando renegociar. Só que vendo cada vez que as mulheres estavam
querendo dar menos e menos garantias. Então, a gente já tem um histórico de várias ocorrências, de vários fatos. Meu Deus, 50, 70 anos, isso dá uns... Poxa, isso dá umas 3 gerações no mínimo. 3 gerações tentando negociar contrato, tentando negociar contrato. E eu acho que não tem jeito, esse contrato social entre homens e mulheres, ele foi totalmente quebrado, totalmente abandonado. Da mesma forma que o governo não está mais disposto a dar garantia para as mulheres, os homens também não estão mais dispostos a dar garantia para as mulheres. E o que vai acontecer agora é uma renegociação. É uma renegociação, muita gente vai encalhar, muita gente não vai ter filho, não vai casar, então se preparem para uma recessão. Mas o ponto mais interessante que eu quero concluir esse vídeo é aquela frase clássica de MGTOW que diz que a mulher não é tua, é apenas a tua vez. Não importa se tu está casado, se tu está namorando, é só a tua vez. Tu é o cara que está na frente da fila de uma fila gigante de outros homens. A hora que ela achar que tu não é bom o suficiente mais, que é o que mais acontece hoje em dia, ela vai simplesmente te mandar para o final da fila e vai vir outro cara depois. Então, se o relacionamento entre homem e mulher não é algo definitivo mais, é algo temporário, tu tem que tratar como algo temporário. Tu não pode dar garantias definitivas. Tu não pode querer pagar o preço super alto de casamento e de paternidade, colocando metade ou mais da metade de tudo que tu possui em risco como garantia para algo que é temporário. Tu tem que tratar como algo temporário. E os homens estão fazendo isso. E as mulheres, elas estão percebendo que os homens estão fazendo isso.